João Batista saiu para ir à casa de alguns parentes. Foi até a casa de Alzira, sua irmã, que viera morar na casinha da Biquinha, onde João morou antes de mudar para essa casa da padaria velha. Depois, João foi até a casa do Zé Cunha, um pouco mais acima, e lá ele encontrou a dona Mariana, esposa do seu Manuel, tudo parente. Ela tinha vindo passear com o marido na cidade e estava hospedada na casa desse primo. Dona Mariana se dizia ser parteira, e João, conversando, disse que a esposa estava para dar à luz um bebê, mas eles não sabiam a data certa. Aí ele contou o que o médico dissera, e Dona Mariana, mais que depressa, quis ir ver Paulina e dar o seu diagnóstico. Mas, para a infelicidade de Paulina, nesse dia ela acordara indisposta. Estava irritada, nervosa, cansada. E assim que o marido saiu, dizendo para onde ir, ela foi para o quarto se deitar. Precisava descansar e dar um cochilo. Mas ela acordou com um barulho de gente conversando na cozinha. João conversava com alguém. Era voz de mulher. Paulina escutou, mas não reconheceu a voz. Aí continuou deitada, estava a fim de ficar ali, não queria conversar e nem ver ninguém. Sabia que as crianças estavam bem pelo quintal a brincar, então ela fingiu que dormia. E assim foi passando, e aquela visita não ia embora. Aí estava chegando a hora de fazer um café, Paulina estava com fome. Aí ela sentiu o bebê mexer dentro dela, deveria também estar com fome. Ela havia almoçado pouquinho, às 11 horas. Agora já era mais de 15 horas, então estava na hora de comer alguma coisa. Ela se sentou na cama, acendeu a luz e a bolsa d'água arrebentou. E um jato de água morna invadiu a cama e tudo ao redor. Então seria hoje o parto. Ela ficou um pouco feliz, mas preocupada. Precisava que alguém fosse chamar Dona Salbina, a parteira que ela havia escolhido para ajudá-la. Mas qual não foi a sua surpresa ao ver um rosto gordo e sardento apontar na porta entreaberta e dizer: "Oi, como vai, filha?" Perguntou a mulher carinhosamente. Era Dona Mariana. Paulina respondeu: "Bem." E ficou-se um pouco meio sem graça. Aquela mulher era estranha para Paulina. Ela só conhecia de vista. E agora ela se habilitava a ser sua parteira? Paulina não conhecia direito aquela mulher e ela fazia parte do passado. Havia ouvido muita coisa horrível sobre aquela mulher, dizendo que foi ela que disse sobre a respeito à sua mãe e aquele homem ser o seu pai. Como Paulina iria confiar numa pessoa dessa? Aí João entrou no quarto e apresentou Mariana e a esposa e já foi dizendo: "Ela veio ver como você está. Veio saber qual o dia que a criança vai nascer." Paulina, de cabeça baixa, quase chorando, disse: "Eu acho que vai ser hoje." Os olhos de Mariana brilhou de satisfação. Seria um dinheiro a mais que ela receberia. A mãe e o bebê não estavam à vontade na presença daquela mulher. Ambos se retraíam. A parteira fazia tudo para que Paulina se sentisse bem, mas não havia como. As fofocas do passado vinham todas à tona nesse momento. Paulina não se soltava, estava tensa, nervosa, angustiada, e isso fazia o parto demorar muito. E foi passando, chegou a noite, e o dia já estava quase nascendo e nada do bebê sair. As forças de Paulina já não eram mais suficientes para fazer a criança nascer. E aí o desespero começou a tomar conta da mãe e da parteira. Elas não esperavam um parto tão difícil. O sofrimento da mãe tirava toda a segurança de Mariana, que já se arrependia de ter se oferecido para ajudar o bebê vir ao mundo. De nascimento e parto, ela não sabia quase nada. Ela só sabia era ficar do lado da mãe, batendo um papo, à espera de que a natureza fizesse o seu papel como tinha que ser feito. Então Paulina, nesse momento tão difícil, fez uma promessa a São Joaquim, que se ele lhe desse um filho vivo e perfeito,
e que colocaria o nome dele na criança. Se fosse menino, seria Joaquim, e se fosse menina, seria Joaquina. Paulina tinha certeza absoluta que era menino. Acho que ela estava colocando esse bebê no lugar daquele que ela perdeu. Então, na cabeça dela era um menino. Já passava do meio-dia quando Guilherme fez um arroz e ovos mexidos. João tentava almoçar com os filhos, mas a preocupação do parto o deixava sem fome. De repente, ouviram um choro fraco e abafado. Eles correram para o quarto. O filho havia nascido. Era uma menininha, muito pequenina e roxa, respirava com dificuldade. A parteira, toda desajeitada, tentava fazê-la chorar. Os olhinhos da criança estavam fechados. João pegou ela na mão. Ela estava quietinha, abriu um pouquinho o olhinho, a boquinha, mas sem chorar, sem gritar. De vez em quando, um miadinho. E se calava. O pai olhava o peito da criança, com dificuldade de respirar, baixava e suspendia cheio de ar. E ele pegou e enrolou a criança na toalha, com os bracinhos e perninhas paradas. A parteira ficava segurando o cordão umbilical ali, ligado à placenta. Pouco a pouco, o ritmo foi se normalizando, e aí ela cortou o cordão umbilical. E Paulina, cansada, sem força, fechou os olhos e dormiu. Mariana enrolou o bebê num cobertor e, com lágrima nos olhos, agradeceu a Nossa Senhora da Aparecida por ela ter salvado a mãe e a criança. Mariana tinha certeza que as duas não se salvariam. Ela nunca fora espectadora de uma luta tão difícil para trazer ao mundo uma vida tão frágil e tão desejada. E as horas foram passando lenta e Mariana, um pouco preocupada, esperava que Paulina acordasse e perguntasse pelo bebê, que desse os seios para ficar tudo bem. E as horas se arrastando lentamente, e como um anjo protetor, aquela parteira ficou ali ao lado da cama à espera de que, se por acaso a parturiente precisasse de ajuda e ela pudesse ajudar, ela estava ali a posto. Já quase à noitinha, Paulina teve sede e pediu água. Mariana lhe deu água e muito carinhosamente perguntou: como se sente? Está passando bem? Paulina respondeu: eu acho que sim. Estou só com muita sede e fome. Mariana ficou agradecida a Deus. Deus havia ouvido as suas rezas, seu terço, sua oração. Ela colocou o terço de lado e serviu a Paulina. Com muito carinho e dedicação, ela fez de tudo para deixar todos tranquilos a respeito do parto e do bebê. A noite veio e ela continuou ali, em silêncio, ao lado a esperar. Quando o dia amanheceu, foi que ela saiu alguns minutinhos do quarto, mas voltou logo em seguida. E permaneceu assim até que Paulina se sentiu bem, se sentou, depois se levantou da cama. Mariana não foi embora, não a abandonou um só minuto. Depois de passado alguns dias, já tranquila e calma, foi que Mariana confessou a João que ela vira realmente que o parto poderia ter sido fatal, de morte. Que ela fez o possível e o impossível, porque mãe e bebê se salvaram foram com a graça de Deus e não dela. Mariana reconheceu a mão de Deus e, conscientemente, de que ela não fizera nada, porque se dependesse dela e dos seus dons de parteira, mãe e filha teriam morrido. Grata a Nossa Senhora de Aparecida, ela não quis receber o dinheiro pela paga do seu serviço. Desde esse dia, Paulina começou a nutrir uma certa admiração por Dona Mariana. Não sabia como explicar, mas sentia e sabia que tudo o que aconteceu foi para que ela aprendesse a não julgar as pessoas pelo que os outros falam, pelo passado. Aprender a ela que o passado de sua mãe, inocente ou culpada, em nada ajudaria no seu futuro. Olhando bem, até que Mariana era bem simpática e carinhosa, tinha um bom papo. E durante o parto, nas conversas, na beira da cama, Paulina ficou sabendo de muita coisa na vida daquela mulher. Ela era uma mãe sofrida, que vivia a amargura de ver sua única filha abandonada pelo esposo.
Ela o amava muito e ela estava grávida do filho. E sem motivo ou explicação, simplesmente um dia ele não voltou para casa. A esposa o esperou, esperou, ficou doente, ficou abandonada, sozinha, passou fome, precisava de ajuda e acabou indo para a casa dos pais e contar toda a verdade. Chegou o dia do parto, dava dó ouvir a moça, com o filho prestes a vir ao mundo, confessar entre lágrimas que não sabia o motivo pelo qual o marido a havia abandonado assim, da noite para o dia. A criança nasceu e até aquela data o pai da criança não voltou para saber sobre ele. Mas até aquele dia, a filha de Dona Mariana ainda esperava a volta do companheiro para desabafar suas mágoas. O menino já estava com 15 anos e não conhecia o pai, e nem o pai e o filho. A filha, segundo Dona Mariana, ainda permanecia correta, honesta, direita e sozinha à espera do marido fujão. Elas achavam que foi fofoca de alguém, que o marido acreditou, fugindo covardemente, sem querer saber a verdade dos fatos. Se realmente era verdade as coisas que contavam a Paulina a respeito das fofocas que Mariana um dia fez juntas com suas parentas, agora estava pagando com juro e correção monetária. E realmente ela parecia uma pessoa muito boa, humilde e submissa ao sofrimento. No trato com Paulina, ela provou que estava muito mudada e que aqui se faz, aqui se paga, se isso fosse verdade. Paulina teve muitos problemas para trazer ao mundo sua filha na presença de Dona Mariana. Se ela pudesse escolher, ela não teria essa mulher como sua parteira. Mas há coisas que a vida que escolhe para nós. E nós não podemos rejeitar, não podemos nos safar dessas situações. Mariana aprendera muito, mas Paulina muito mais ainda. João, muito feliz, escolheu o nome para bebê. Maria Flora. O nome da sua mãe. Ah, não, choramingou Paulina. O nome será Joaquina. Eu tinha certeza que era um menino, mas veio uma menina e o nome será esse. Sei que Joaquina não é um nome bonito, mas eu prometi. E São Joaquim fez o que eu pedi. Promessa é dívida. Eu preciso cumprir o que eu prometi ao santo. João ficou irritado. Você não quer porque é o nome da minha mãe. Ela dizia, não é nada disso. Eu prometi e está prometido. O nome será Joaquina e pronto, acabou, não tem conversa. E não havia meios de alguém fazer a mãe mudar de ideia. Mas Dona Mariana, com seu jeitinho doce, aí deu a ideia. Ah, por que não colocavam os dois nomes? Joaquina Flora. Estava cumprindo a promessa e agradando o marido. Elas não pensaram nem um pouquinho na felicidade da criança, em como ela se sentiria sendo chamada na escola, no trabalho, pelo namorado, pelo marido, um dia, pelo nome de Joaquina Flora. Agradaram ao santo, ao marido. A mãe teve de concordar com esse nome tão feio. O bebê era lindo, mas quando alguém perguntava o nome e esse era dito, todos torciam o nariz. Como podia uma menina tão linda, com um nome tão horrível? Só podia mesmo ser coisa de religião, de promessa e de santo. Não bastava ser um nome feio, tinha que ser 2 nomes feios. E como a casa era muito grande, Dona Sinhana passou a ficar de vez com a família. Ela passava seus dias com Joaquina no colo. Às vezes fazia algum remendo de roupa. João chegou até pedir Dona Sinhana para vir morar com eles para sempre, por causa da criança, que gostava muito do colo da velha. Mas Dona Sinhana disse que não podia abandonar a comadre Sinhá. E algumas vezes no mês voltava à casa da comadre, dormia lá, ficava um final de semana e logo voltava para a casa de Paulina para ser pajem de Joaquina. João até dava algum dinheiro para Dona Sinhana. Ela ficava muito contente. Ela nem conhecia, não sabia o valor do dinheiro. E João
estava contente, mas ele não permitia, em hipótese nenhuma, que cortasse o cabelo da menina, nem a franja. Às vezes a avó, Dona Flora, interferia para cortar a franjinha. A menina estava ficando com os olhos tortos, de tanto tentar ver a pontinha da franja, mal aparada, que crescia em direção aos olhos. Foi preciso ele notar realmente que ela estava ficando estrásbica, para permitir aparar a franja. Só que já era tarde demais. Ela já havia acostumado o cérebro a se adaptar a olhar por entre os fios do cabelo. E o mal já estava instalado. A criança ficou zarolha. Os cabelos eram lindos, castanhos bem claros, quase loiros, todos cacheados, parecia ouro. Mas a criança pagava o preço por ser tão querida pelos pais. Quando chegava a hora de pentear os cabelos, era muito choro. Doía muito, era um cabelo muito fino e ela brincava junto com as outras crianças no meio de folhas, pau, capim. E os cabelos ficavam cheios de cisco, grudado de comida, de doce, de café. E na hora de pentear era um sofrimento. Teve dia que Dona Flora trouxe até fita vermelha para amarrar nos cabelos da Joaquina, para que ela deixasse a mãe pentear. Ah, mas ela não deixava. E teve um dia que a Dona Flora pegou o pente e disse que ela ia pentear o cabelo logo depois de lavado. Ah, Dona Flora começou com muito jeito a passar o pente. A Joaquina foi deixando. Mas o pente não entrava no emaranhado do cabelo na parte de baixo, na nuca. Aí a avó começou a puxar e a tecer comentários maldosos, tipo: ai, comadre Fiinha, você nunca penteou o cabelo dessa criança? Isso parece um ninho de passarinho. Não sei como não tá cheio de piolho. Você vai ver como é que isso vai ficar quando ela for para a escola. Ai, coitada de Paulina. Ficava sem ação. Tinha pena da criança nas unhas da sogra, mas não queria brigar com ela. O rosto da criança nas laterais, a orelha e o pescoço, ficavam vermelhos de tanto que ela puxava o cabelo e tentava desembaraçar sem cuidado, assim na grossura e na estupidez. Parecia que a sogra queria ensinar a nora como cuidar do cabelo comprido da neta. Cabelo esse miserável que agradava ao pai da criança. Joaquina chorava muito. Quando terminava de pentear os cabelos, ela não chorava, só soluçava. Já tinha perdido as forças de tanto chorar. E Paulina deixava, ela não tirava a criança das unhas da sogra. Teve um dia que a mãe quase que tosou o cabelo da filha, mas o medo do marido era maior que qualquer humilhação da sogra. Ou da dor que a filha sentia ao pentear aqueles cabelos finos, longos, embaraçados. Depois disso, coitada, era só ameaçar Joaquina, que quando ela não queria lavar os cabelos e pentear, de que ia chamar a avó, ela queria, ela já começava a chorar, com nenhum cachorrinho com o rabo entre as pernas. Ela pedia: não, mamãe, penteia você mesmo que eu deixo. Agora, na casa grande, poderiam criar gatos, que tanto Paulina gostava. Tinha o velho cão, o Danúbio, que vinha lá da fazenda da sogra para visitar a família. Chegava, ficava uns 2 dias, depois voltava para a fazenda. A égua de João ficara lá no sítio do Abrão. Ele a usava para ir à cidade e sempre passava com ela na casa para Paulina e para os donos matar a saudade. Era uma égua linda e dócil. A vida de Paulina se tornara boa. A casa era espaçosa, o quintal grande, ia até o rio, tinha muitas árvores, bambuzaus, bananeiras e ótimos vizinhos. Mas, como sempre, o marido nunca trabalhava só, ou contratava pessoas para trabalhar com ele que não ficasse sobre suas responsabilidades. O primeiro nesta casa foi o Teodoro, um rapaz jovem de uns 17 anos, branco, muito pobre, mas muito educado. Só que João não o conhecia o suficiente para deixá-lo morar na mesma casa, no mesmo local, junto com a família. O rapaz ia comer,
beber, dormir, como que se fosse um filho de João Batista. E Paulina, como sempre, aceitou de cabeça baixa, sem reclamar.